Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós hoje vamos falar da lei do perdão. Deus criou a lei do perdão para nos ajudar em nossa caminhada no caminho da perfeição. Se não existisse perdão, ficaria muito ruim para cada um de nós. Temos que pagar por nossas dívidas que não conseguimos pagar, não conseguimos restituir. Porque quem mata, como vai restituir? Como vai restituir a vida? Quem adultera, como vai substituir, restituir a honra? Não tem como restituir. Então, tem dívidas que são impossíveis de serem pagas por nós. Por isso, a necessidade de termos um avalista para pagar nossas dívidas. E Jesus Cristo é esse avalista. E Ele mesmo criou a lei do perdão para nos ajudar em nossas caminhadas no caminho da perfeição. Em Isaías 43, 25, o Senhor Jeová diz que Ele é o mesmo que apaga nossas transgressões e delas não mais se lembra. Aplicação da lei do perdão. Porém, para que a lei do perdão seja aplicada, tem que ter primeiro a aplicação da lei do arrependimento a ser vivida pelo homem, pelo beneficiário, por aquele que vai ser beneficiado. Em Doutrina e Convênio 19, 15 e 20, o Senhor diz o que acontecerá aos que não se arrependerem. Ele fala assim: portanto, ordeno que te arrependas. Arrepende-te, para que eu não te fira com a vara da minha boca, e com minha ira, e com minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter que beber a taça amarga e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Assim, outra vez ordeno que te arrependas, para que eu não te humilhe com minha onipotência, e que confesses teus pecados, para que não sofras esses castigos dos quais falei, os quais experimentaste em pequeníssima, sim, em ínfima proporção, quando retirei meu espírito. Então nós vemos que o sofrimento daqueles que não se arrependerem vai ser muito grande, porque eles próprios terão que pagar por suas dívidas. E vai ser um sofrimento atroz. Em Marcos 2, 1 a 2 a 12, é mostrado que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Vamos ver aqui o que aconteceu em Marcos
Marcos 2. Aqui, Marcos 2, de 1 a 12. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz estas coisas? Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então nós vemos que o Filho do Homem, que Jesus Cristo, tem autoridade para perdoar pecados. Agora nós vamos ver outro fato aqui, mas não vou ler porque esse é conhecido de todos nós. É o ladrão na cruz. O ladrão a quem Cristo perdoou. Este episódio tem feito com que muitos deixem o arrependimento para o último dia de suas vidas pecaminosas. Porque pensam assim: Deus perdoou o ladrão na hora que ele estava morrendo, então eu posso deixar para também pedir o perdão a ele na hora que eu estiver morrendo. E querem continuar com suas vidas pecaminosas, o que faz com que sejam selados como propriedade de Satanás, com quem irão habitar. Outros homens não concordam com o perdão que Cristo deu ao ladrão, que participou de vários delitos, e acham que o ladrão deveria ir para o inferno para pagar as suas dívidas. Só que a mesma dívida já estava sendo paga por Cristo na cruz, e o ladrão não devia mais nada. Ele havia se arrependido e Cristo é o sacrifício perfeito e pagou pela dívida de todos os homens que usaram, que usam e que usarão outra lei, a lei do arrependimento. Cristo é nosso avalista, porque por ele ter pago nossas dívidas, não quer dizer que nós não vamos ter que pagar por elas. Só que mudou de dono. Agora não é mais a justiça que vai cobrar a dívida. É o próprio Jesus Cristo. Ele é o dono da nossa dívida, pois pagou por ela. Nós devemos a Ele que nos cobra de forma branda. Ele diz que seu jugo é leve, suave. Ele exige somente que nos arrependamos
e não pratiquemos mais os delitos que nós praticávamos. Que nos esforcemos por conhecê-lo e que trabalhemos na construção do seu reino, fortalecendo as mãos pendentes e os joelhos trêmulos. Em 2 Coríntios 5,10, está escrito que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do seu corpo, o bem ou o mal. Presta atenção, todos. Ninguém vai escapar do julgamento divino. Eu costumo dizer que é a segunda instância. Esse julgamento é a segunda instância. Às vezes as pessoas são julgadas aqui na Terra e arranjam meios de escaparem do julgamento aqui na Terra. Do julgamento dos homens. Mas do julgamento de Deus, na segunda instância, ninguém vai escapar. E Ele conhece todos os fatos. Aqui na Terra, monta-se às vezes um circo para esse julgamento. Mas lá não. Deus conhece nossos corações, conhece nossos pensamentos, conhece todos os fatos. E Ele é o justo juiz. Não se deixe enganar. Todos nós devemos prepararmos para esse encontro, para esse julgamento. Se nós nos prepararmos, é o que Ele quer, vai ser um bom encontro. Mas se não nos prepararmos, vai ficar difícil. Vamos ver aqui. Como é que nós podemos nos preparar? Tem dois mandamentos que Deus nos deu, que englobam todos os outros. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, acima da nossa família, nossos bens materiais, de tudo. De todos e de tudo. Nós devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Nós cumprimos esses dois mandamentos, todos os outros estarão englobados neles. Em Mateus 25, 31 a 46, o Senhor faz uma simulação de um julgamento. Mateus 25, 31 a 46. Eu vou ler aqui para vocês. Geralmente, eu já vi vários vídeos sobre julgamento e as pessoas evitam citarem esses versículos que eu vou ler. Vamos lá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei
aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos olhar os detalhes. Nós sabemos que para entrar no reino de Deus, né, para vivermos na presença de Deus, nós temos que ser batizados. Recebemos o Espírito Santo. E aqui ele fala que os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essas pessoas não o conheciam, não eram da igreja, mas foram colocados como salvos. Eu sei que isso tem confundido muita gente. Por isso que eles evitam citar esse julgamento. Porque essas pessoas não eram membros da igreja, não eram batizados, mas eram convertidos. E aqueles que ele colocou à sua esquerda, muitos deles dirão que em seu nome curaram enfermos, em seu nome expulsaram demônios, eram membros da igreja, mas não eram convertidos. O mais difícil é converter ou batizar.
Batizar é só uma ordenança. É muito mais fácil do que converter, do que mudar um coração, do que mudar ações, atos. Batizar, nós já vimos no vídeo anterior. Poderá ser feito por procuração, mas conversão não. Conversão, cada um de nós vai ter que se converter, vai ter que ser um discípulo verdadeiro e não um discípulo falso. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Em 2 Nefe 28, de 11 a 14, Nefe fala que os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo encontram-se em todas as religiões. Eu queria falar aqui de duas pessoas. Um homem e uma mulher, que dedicaram suas vidas para ajudar o próximo. E nenhum dos dois eram da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, nem no meridiano dos tempos. Uma era católica. Chama-se Madre Teresa de Calcutá. Dedicou sua vida a cuidar dos necessitados. E outro eu conheci. Chama-se Amaro Amaral. Na realidade, um grande amigo do meu pai. E a história que eu vou contar para vocês, eu ouvi do meu pai. Nós estamos vivendo uma terrível pandemia. Covid-19, que tem matado milhares de pessoas. Vivemos outras pandemias, a gripe espanhola, a tuberculose. Eu queria falar um pouquinho sobre a tuberculose. A tuberculose foi uma pandemia pior do que a Covid. Que a tuberculose, apesar dos tempos serem diferentes, era de mais contaminação do que a Covid. E não tinha cura. A Covid ainda tem cura. A tuberculose não tinha remédio na época que meu pai viveu essa história com esse amigo dele. Esse homem cuidava dos doentes abandonados pela família para que morressem. A família, com medo de ser contaminada, rejeitava esses doentes e não existia remédio. Não existia a penicilina ainda, porque a penicilina foi criada em 1928. Isso foi antes de 1928. Esse homem cuidava dos doentes jogados fora pelas famílias, para que morressem longe delas. Não tinha medo. Dava banho naqueles em estado terminal. Será que ele vai para o inferno porque não foi batizado? Será que Madre Teresa de Calcutá vai para o inferno? Foi para o inferno porque
Foi batizado por aspersão? A resposta está nessas escrituras que eu li sobre o julgamento. Sobre aquelas pessoas que não eram da Igreja de Jesus Cristo, mas foram salvas, foram colocadas à sua direita, porque eram pessoas convertidas, eram verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E certamente vão ser batizados ou foram batizados por procuração, como é feito na Igreja de Jesus Cristo. A igreja que tem todo o Evangelho pleno de Jesus Cristo. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de amor. A Igreja de Jesus Cristo tem um profeta vivo, que é o porta-voz de Deus. E o próprio Deus é o cabeça da sua igreja. Eu deixo esse testemunho e essa mensagem em nome do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.